Que bênção estarmos juntos nessa noite maravilhosa, onde louvaremos ao Senhor e estaremos daqui repletos da presença do Espírito Santo. Para aqueles que ainda não conhecem, eu sou Fernando Santos e eu canto o primeiro tenor. Olá, boa noite, um feliz sábado, tudo bem com vocês? Eu sempre vi nos materiais da Voz da Profecia e do Arautos do Rei, a igreja de Botafogo. E eu, como uma pessoa que ama o ministério da Voz da Profecia, sempre tive vontade de vir aqui. Então, a primeira vez que estou aqui, fui muito bem recebido, com muito carinho. Obrigado pelo carinho de vocês e o amor que tem pela equipe da Voz da Profecia. Deus abençoe. Eu sou Fernando Menezes e eu canto segundo tenor. Antes de me apresentar, eu quero apresentar 3 pessoas especiais. Você sabe que ao lado de um grande homem, há uma grande mulher. E para a gente buscar uma mulher virtuosa, né? Quem achará? Onde achará? Eu vim até o Rio para procurar. Ela é carioca. Eu quero apresentar a minha linda esposa, Priscila, está ali no fundo. Olha só como ela é linda, gente. E ela está acompanhada dos meus 2 lindos, meus príncipes, o Noah e a Maitê. A gente veio aproveitar um pouquinho essa noite junto com vocês. Depois ela vai ficar um pouquinho com a família para matar a saudade, né? Mulher virtuosa, quem achará, né? E eu sou o pastor Denis Versiani, eu canto barítono. Eu costumo dizer, porque é uma verdade onde eu vou, que é a voz mais bonita do quarteto. Para essa fala não deveria ter aplausos. E aí, pessoal? Vamos louvar. Que alegria imensa estar aqui com vocês. Eu já estive aqui em outras oportunidades, nos mutirões de Natal, nos anos 90, indo com o grupo Integração, participei muitas vezes aqui. Que bom estar de volta com os Arautos do Rei. Eu sou Robson Rocha e canto baixo. E agora é a hora da gente cantar. E se você conhece essas músicas, cante junto com a gente. Vamos louvar a Deus? Vamos lá. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, teu amor é meu, teu amor é meu, perdoável, limpo estou, teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecado, mas lá na cruz tomaste o meu lugar. Agora eu só pertenço a ti. Se você sabe, canta. Todo mal cessará. Teu amor é meu, Teu amor perdoado e limpo estou. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu te encontrei. Quando eu clamei, eu te encontrei, eu
te encontrei. De ti jamais me separarei, me separarei. Todo mal cessará. Teu amor é meu, teu amor é meu. Perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Teu amor é meu, teu amor é meu. Quem gostou diz amém? Amém. Essa você também conhece. Canta com a gente. Foi composta quando o Jader estava aqui, né? Morando aqui no Rio. Se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, outra vez, outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, outra vez. Já ouvimos tantas vezes, canta juntos, sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses, anos vêm e vão.
Jesus não aparece, temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá no seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Vai buscar. Tá muito lindo. Traz de volta. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi, e na cruz resgatei. Estranho ter de graça algo
já ter ganho justiça e amor, somaram-se em favor de graça a Deus, da graça e salva o pecador. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos conceder, favor mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça,
Graças a Deus por sua bendita graça. Nós estamos aqui na casa do Senhor hoje não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. É a bondade de Deus que nos atrai para Ele, mesmo que a gente não compreenda isso, né? Mesmo que a gente não tenha conhecimento a respeito disso. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Ao ser humano cabe responder a Deus, mas a iniciativa é sempre de Deus. Eu gosto de pensar que antes do pecado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles corriam para Deus. Mas infelizmente, depois do pecado, o ser humano passou a fugir de Deus. E a Bíblia é a história de Deus em busca do homem. Que bom que o Senhor nos encontrou. E nós respondemos de forma positiva ao seu chamado, ao seu encontro. Parabéns por sua decisão de estar buscando a Deus. E permaneça nesse propósito. Porque quem tem Deus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Deus não tem nada, mesmo tendo tudo. Tem umas coisas que eu gosto de dizer, não é? Quem me assiste aí na TV, ouve no rádio, acompanha na internet, sabe que eu tenho minhas frases preferidas. Aliás, acho que todo pregador é assim, não é? Tem umas coisas que ficam mais fortes no coração da gente. Vamos a uma pequena reflexão bíblica. Eu quero convidá-los então para o texto que está no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu esqueci de perguntar, pastor Rafael, o culto está sendo transmitido? Não? Está? Ok. Então, cumprimento também os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando pela internet. Onde você esteja agora, que o bom Deus que está aqui conosco, é claro, esteja também com você. E se o seu coração está aberto para Deus, eu tenho certeza que Ele está aí bem pertinho de você. E aliás, antes de ler o texto, outro detalhe, estou curioso para saber se nós temos aqui hoje amigos da igreja. Aliás, pelo menos uma pessoa eu tenho certeza que sim, porque me foi apresentada no início. Quando eu digo amigos da igreja, eu me refiro a pessoas que não são membros batizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas hoje nos dão a alegria de estar aqui conosco nesse culto. Quem são os nossos convidados? Tem aqui uma senhora, quem mais? Tem mais gente? Temos, olha aí, tem mais. Fiquem em pé aí, por favor. Quem tem na galeria também? Fiquem em pé. E não fique com vergonha não, fiquem em pé sem vergonha. Na boa, estamos aqui em família. Quem mais? Está com vergonha? Levanta, mulher. Uma salva de palmas, bem carinhosa, para os nossos convidados. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Muito obrigado. O culto fica muito mais lindo com a presença de vocês. E os irmãos que convidaram vocês sabem do que vou dizer agora. Ou coisa boa é quando a gente convida alguém para vir à igreja com a gente e a pessoa aceita o convite, né? A gente fica assim extremamente feliz. Mas eu tenho certeza que mais feliz ainda está o nosso Senhor. Porque cada um de vocês é um filhinho, é uma filhinha muito preciosa aos olhos do Pai. Vamos ao texto bíblico, Lucas, capítulo 19. Vamos ler aqui do verso 41 ao verso 44. Está escrito assim: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Veja, Lucas diz que quando Jesus ia chegando a Jerusalém, Jesus esteve em Jerusalém durante algumas vezes, quando exercia o seu ministério aqui na terra.
Inclusive, ele foi levado a Jerusalém, apresentado no templo quando ainda era um bebezinho. Mas nesse texto especificamente, Lucas está se referindo à última vez que Jesus foi a Jerusalém, antes de passar pelo sacrifício da cruz. E quando ele ia chegando à cidade, quando a contemplou, Lucas diz assim: Jesus chorou por ela. Você pode imaginar Jesus chorando? Alguém dirá, mas como assim? Ele não era o Filho de Deus? Ele não era Deus? Deus chorando? Quando nós seres humanos choramos, na maioria das vezes nós choramos por nossa limitação. Por exemplo, diante de uma questão de morte de uma pessoa querida, não é? A gente chora por sentir-se impotente, incapaz, limitado. Choramos muitas vezes diante das nossas impossibilidades. Mas quando Deus chora por sua empatia, por sua compaixão. Jesus chorou por compaixão. E ele disse essas palavras aqui tão tristes, não é? Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora está oculto aos seus olhos. E aí ele profetiza e diz assim: pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você, e eles apertarão o cerco de todos os lados, vão arrasar você e matar todos os seus moradores, eles não deixarão pedra sobre pedra. Jesus aqui estava profetizando algo que aconteceria cerca de 40 anos depois desse dia, quando no ano 70 da nossa era, os romanos cercaram Jerusalém e a invadiram, e destruíram, e foram assim, e foi uma devastação, uma destruição completa, tanto da cidade no seu aspecto físico, quanto das pessoas. Jesus estava olhando para o futuro e sabendo o que viria, e vendo aquele povo duro de coração em relação aos apelos de Deus, Jesus chora por pensar no que estava para acontecer. Quando Cristo diz, é claro, não deixarão pedra sobre pedra, é evidente que essa aqui é uma linguagem figurada, não é? Jesus está usando uma hipérbole. O sentido aqui é: a destruição será completa. Eles vão entrar com fúria e vão arrasar o máximo que eles puderem. Mas eu quero insistir nessa última frase: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Quantas vezes Deus, através de homens e mulheres, através de profetas, e agora por meio do seu próprio Filho, Deus tentou falar àquele povo, apelar o coração deles, mas eles foram resistentes à voz do Espírito, à voz de Deus. E Jesus diz: porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Eu gosto da tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim: porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Interessante que essa palavra oportunidade, ela tem a sua origem no latim, e originalmente a oportunidade significa estar junto à porta, ou está em frente à porta. Oportunidade, está junto à porta, está em frente à porta. Quantas vezes Deus esteve à porta, em frente à porta dos seus filhos em Jerusalém, e apelou, chamou, insistiu, mas a porta não foi aberta, o coração foi fechado para Deus. E agora, com tristeza, Jesus, sabendo o que aconteceria, porque eles perderiam a bênção da proteção divina, ficariam vulneráveis aos inimigos e pelos inimigos seriam arrasados, Jesus chora de tristeza por compaixão. Você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. A oportunidade está junto à porta, em frente à porta. Você conhece algum texto bíblico onde alguém diz assim que está em frente à porta, ou está junto à porta e por sinal bate? Lembra de algum texto assim? Conhecido, não é? Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus diz assim: eis que estou
à porta, junto à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz Cristo, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Oportunidade. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. É evidente que quem está à porta e bate é porque quer entrar. Está se anunciando, pedindo admissão, entrada. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. E olha que interessante, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do primeiro verso, tem a história conhecida de Zaqueu, o baixinho, que era rico, chefe dos cobradores de impostos, certamente assim, mal visto pelas pessoas, porque os cobradores de impostos não eram muito corretos, pelo contrário, eram vistos como corruptos. Eles eram tidos como inclusive traidores, porque apesar de judeus, trabalhavam para o Império Romano, o império opressor, dominante, e a fama deles era que cobravam mais do que deviam. A carga tributária já era exorbitante e os publicanos, cobradores de impostos, ainda se aproveitavam da autoridade que tinham e cobravam além do que Roma pedia. E o além, é claro, ia para o bolso deles, né? Essa história de corrupção é velha, não é? Zaqueu era um baixinho, um rico, corrupto. Mas um dia, quando Jesus chegou à sua cidade, Jericó, a Bíblia diz que ele correu para vê-lo. Só que não conseguiu, não é? Porque havia uma multidão em torno de Cristo. As ruas das cidades antigas eram muito estreitas e com a multidão, o baixinho, como a gente diz, dançou, não é? Não tinha jeito. Quem é baixinho aí sabe do que eu estou falando. Às vezes é uma situação meio chata para quem é pequeno, ainda mais no meio de multidão. Se você não está na frente, já era, dançou, não é? Eu fico imaginando Zaqueu na pontinha dos pés, o máximo que ele enxergava era as costas das pessoas. Mas aí o tempo foi passando e Jesus ia andando e aquele bloco, aquela multidão acompanhando, ele queria muito vê-lo. Aí tomou a decisão inusitada, inesperada para um homem na sua posição. Vocês conhecem a história, ele subiu numa árvore, não é? Talvez alguns meninos estivessem lá e ele foi e ficou no meio da meninada, porque ele queria muito ver, ouvir Jesus. E a Bíblia diz que quando Cristo passou exatamente embaixo da árvore, Jesus parou, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a sua casa. Zaqueu pensou que ele estava procurando Cristo, mas era Cristo quem o procurava. Zaqueu pensou que ele queria encontrar Jesus, mas era Cristo que queria encontrá-lo. Acredite nisso, não é você que procura Deus, é Deus que procura você. Não somos nós que encontramos a verdade, é a verdade que nos encontra. E aliás, Deus nos procura desde quando nós nascemos. De alguma maneira o Espírito de Deus tenta falar ao nosso coração e nos atrair para Ele. Zaqueu, desce. Eu quero ir para a sua casa. E aí a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa. As pernas eram pequenininhas, mas eram ágeis. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Está escrito aqui, não é? Que as pessoas ficaram murmurando, reclamando, dizendo assim: mas como? Ele vai se hospedar na casa de um pecador? Engraçado, né? Como que os pecadores gostam de acusar os pecadores? São cegos criticando cegos. Vai se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus estava nem aí para a opinião pública. Jesus veio para salvar os pecadores. E ele foi à casa de Zaqueu. E eu me encanto quando a Bíblia diz que em algum momento depois Zaqueu chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu decidi dar metade dos meus bens para os pobres. Ora, como assim? Ficou generoso de uma hora para outra? Sujeito egoísta que rouba os outros e agora quer dar. Como pode? E olha, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu roubei, tirei de alguém o que não devia tirar, eu vou restituir 4 vezes mais.
A lei mais rigorosa entre os judeus nessa questão de restituição era exatamente de uma restituição de 4 vezes. Zaqueu estava dizendo: Senhor, eu vou cumprir a lei no seu rigor máximo. E se em alguma coisa eu defraudei, claro que ele estava sendo bem modesto, né? Bem generoso consigo mesmo, porque certamente ele defraudou. Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O egoísta fica generoso. O desonesto torna-se honesto. Por que isso? Porque ele foi impactado pelas palavras de Cristo, pelo amor de Cristo, pela presença de Cristo. Por isso que Paulo diz que é o amor de Cristo que nos constrange, né? É o amor de Cristo que nos conquista. Eu fico imaginando Zaqueu pensando assim: como esse homem pode vir à minha casa, sabendo quem eu sou, tão indigno, e ele tão digno? Como pode alguém tão puro estar na minha casa, hospedar-se comigo? Eu fico imaginando Zaqueu em algum momento pensando assim: agora que só estamos nós dois em casa, em algum momento ele vai dizer: ó, eu estou aqui, mas eu te conheço. Você não me engana não, nada disso. Só bondade, respeito, carinho, atenção, orientação. E quando Jesus está saindo, Zaqueu diz: Senhor, como o quarteto costuma cantar, eu não sou mais eu. Senhor, está acontecendo uma coisa esquisita aqui comigo. Eu estou com vontade de ajudar os pobres. Nunca pensei nisso. Eu decidi assumir, Senhor, que eu não ando certo na vida. E eu vou acertar, eu vou restituir tudo que eu tirei dos outros. Oh, bendita graça do Senhor. Aí Jesus ficou tão feliz que diz assim: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. O sentimento de Cristo era de missão cumprida em relação a Zaqueu, e missão cumprida com êxito. O pecador está sendo salvo, perdoado e transformado. A porta, Zaqueu percebeu que a oportunidade lhe foi dada. Ele estava junto à porta e a porta foi aberta e Jesus entrou. E olha um detalhe curioso: esta foi a última oportunidade de Zaqueu de estar com Jesus, porque Cristo passava por Jericó, a cidade de Zaqueu, caminhando para Jerusalém, onde ele iria morrer. A oportunidade foi dada, a porta se abriu e Jesus entrou. Eu quero terminar só com mais esse texto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Começando aqui capítulo 5, verso 20, diz assim, 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Paulo está falando dele e dos apóstolos. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está dizendo: olha, nós os apóstolos somos embaixadores, representantes em nome de Cristo. Deus exorta, chama por nosso intermédio. Em nome de Cristo pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, por meio de Jesus Cristo, nós os pecadores somos perdoados. Nós os injustos somos justificados diante de Deus. E agora capítulo 6, versos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E agora? Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo está dizendo assim: irmãos, eu exorto a vocês, não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando é ignorada, resistida, rejeitada. Não recebam em vão a graça de Deus,
como muitos homens e mulheres do passado em Israel fizeram, a despeito de receberem tanta luz, tanta bênção, tanto conhecimento, tanto chamado de Deus. Paulo diz assim: ei, vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque graça rejeitada é graça perdida. Salvação rejeitada é salvação perdida e condenação certa. Por isso que Jesus chora diante de Jerusalém, porque ele sabe que por conta da graça ser rejeitada, o sofrimento viria. Não recebam em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quando você sabe que alguém está junto à porta batendo, abra a porta. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Essa é a sua oportunidade. Por isso que Paulo diz: eis agora o dia da salvação, eis o momento da salvação. No dia 30 agora de setembro, há menos de um mês, eu estava com o quarteto lá em Planaltina, Distrito Federal, numa igreja grande assim, linda como essa, e tivemos um programa muito abençoado. Mas enquanto o quarteto estava cantando, uma senhora que estava na igreja, visitante, ela passou mal, e aí foi levada para uma sala anexa à igreja, e os irmãos, percebendo que era uma situação meio complicada, chamaram o SAMU. Aí, quando eu estava para começar a pregar, um irmão da igreja se aproximou de mim e me disse: pastor, olha, uma senhora que passou mal, a gente levou ali para uma sala e ela está sendo atendida pelo SAMU. O senhor podia fazer uma oração aqui em público por ela? Eu falei: claro. E aí fizemos ali uma pequena oração, pedindo a Deus para cuidar dela, colocando-a nas mãos do Senhor. Mas quando terminou o sermão e o quarteto foi cantar a última música, o mesmo irmão voltou para mim e disse: pastor, ela não resistiu, a senhora faleceu. Eu disse: mas como assim? Faleceu, pastor? E aí, é claro, ficou uma situação triste, né? Porque a senhora veio à igreja participar do culto com a gente e de repente teve assim um mal súbito e faleceu. E eu saí da igreja aquele dia pensando assim: a gente realmente não pode brincar com as coisas espirituais, não é? Porque a gente nunca sabe quando será a nossa última oportunidade. Zaqueu não sabia, mas aquela era a sua oportunidade, porque Jesus não voltaria mais a Jericó, ele não teria mais a oportunidade de vê-lo, de recebê-lo em casa. Mas que bom que Zaqueu recebeu Jesus. E algo que nos consolou ali em Planaltina naquele dia foi pensar que aquela senhora veio à igreja e ela estava louvando a Deus juntamente com o quarteto quando se sentiu mal. Ela descansou, faleceu na casa do Senhor, na presença do Senhor, buscando a Deus, dizendo sim a um chamado de Deus, porque poderia não ter vindo à igreja, não é? Ela estava abrindo a porta e Jesus entrando. Porque ele permitiu que ela descansasse, eu não sei. Há muitas coisas que eu não sei e você também não sabe. Mas muitas das questões que nós temos hoje sem respostas, certamente nós vamos tê-las na eternidade. E uma coisa na eternidade nós saberemos: que durante todo o tempo Deus estava agindo para a nossa salvação. Desde que nós nascemos até que o homem morre, mesmo que morra de velhice, de alguma maneira Deus o está buscando, Deus o está atraindo. E felizes são aqueles que, ao ouvirem a voz do Senhor, aproveitam a oportunidade, abrem a porta. E por falar em abrir a porta, tem alguém aqui que abriu a porta e está querendo ser batizado hoje, agora. Eu já vou convidar então, por gentileza, o pastor Arthur Maschi, que traga o nosso querido Moacir para ser batizado nessa hora. Estão vindo ali já dois pastores, pastor Arthur e pastor Rafael. Ei, Moacir, você é muito bem-vindo, amigo. Há pouco eu o conheci. O Moacir, ele é goiano, comedor de arroz, de pamonha.
Quem é que não gosta? Piqui, não é? Goiás é terra boa, eu já tive o privilégio de morar lá, Moacir. Ele veio para o Rio de Janeiro há 15 anos, para passar um mês. Ficou, não é? Essa terra boa, terra feliz, graças a Deus. O Moacir, como? Veio para ficar um mês, né? Provisoriamente. Mas já está há 15 anos, você me disse, não é? O Moacir, quando tinha 18 anos, ele conheceu a igreja, foi batizado. Mas, ao longo desse tempo, ele se afastou um pouquinho, mas ele me disse: pastor, nunca fui longe. Mantive os princípios, envolvido inclusive durante esses 15 anos em diferentes igrejas, né, adventistas, lá em Goiás e aqui no Rio, onde ele frequentou. Mas alguns meses ele começou a ouvir aqui a igreja de Botafogo, e ele sentiu no seu coração que era a hora de reconciliar a sua vida com Deus e com sua igreja. E é por isso que nessa hora ele está pronto ali para ser batizado. Deus te abençoe, Moacir, e te use para a honra e glória dele. Querido Moacir, nesta hora sublime, nós pastores, ministros do Evangelho, cumprindo a missão que recebemos do nosso Senhor, para o perdão dos seus pecados, para a sua reconciliação com Deus e com sua igreja, com alegria nessa hora nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Simples, mas tão lindo, não é? E tão significativo. Quando você se batiza mesmo sem dizer nenhuma palavra, a mensagem é: Senhor, a porta está aberta, escancarada, entre logo, Senhor. Eu tenho prazer em te ouvir, te receber, estar na sua presença, ter a sua companhia na minha vida. Batismo significa isso: abrir a porta para que Jesus entre e fique, para ser discípulo, para ser seguidor de Jesus. O quarteto tem uma última música que será cantada agora, e essa música diz para você e para mim que, pelo poder de Deus, Ele pode fazer tudo novo em nossa vida, inclusive nós mesmos. Pense em Zaqueu, egoísta, desonesto. Deus fez dele um novo homem, altruísta e digno. Deus pode fazer tudo novo de novo, desde que nós nos coloquemos com humildade e sinceridade nas mãos dele. Eu quero pedir a todos que ouçam essa música com muita atenção, e vamos durante a música orar e dizer: Senhor, efetua a tua obra na minha vida, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu sei que muitos aqui já são membros batizados da igreja, estão no caminho, e aqui nessa igreja já tiveram muitas oportunidades de ouvir a mensagem do Senhor. E aliás, essa é a missão da igreja, é dar ao pecador a oportunidade de saber que ele é querido, é amado e é chamado por Deus para ser perdoado e transformado. Essa é a missão da igreja, essa é a nossa pregação maior. Como diz Paulo, que os homens se reconciliem com Deus, para que os pecadores perdoados sejam justificados e salvos em Jesus Cristo. Então vamos orar durante a música e pedir: Senhor, confirma a tua obra na minha vida. E se alguém aqui, eu sei que tem alguns que certamente não são ainda batizados, na sua oração diga assim: Senhor, eu também estou abrindo a porta, entra na minha vida, transforma-me, faça, Senhor, tudo novo, de novo. Deus vai ouvir a sua oração e vai atendê-la.
você tentou e não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Não iria te acolher. O que te formou, quem te fez nascer. Seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Amém, que bom, glória a Deus. Como é maravilhoso saber disso, não é?
Quando você está com Cristo, ainda que passe por dificuldades, reveses, tristezas, eu gosto de dizer, você sabe quem você é, de onde você veio, onde está e para onde vai. Quando nós abrimos a porta e Cristo entra, nós somos conectados com Ele, então nós descobrimos quem nós somos, nossa origem, encontramos nossa identidade. Conectados com Cristo, nós compreendemos o propósito, o sentido de nossa vida, e mais do que isso, quando Cristo está com você e você está com Cristo, você sabe para onde vai. Você sabe que há um destino glorioso para aqueles que amam a Deus. Nós vamos orar, mas antes da oração eu gostaria de fazer aqui um pedido. E esse pedido agora é específico para você, que é nosso amigo, nossa amiga da igreja. Eu gostaria muito de terminar esse culto me unindo à igreja para orarmos por você, você e sua família. Essa é uma forma de nós agradecermos inclusive a você por sua presença aqui. Você que é nosso convidado, nossa convidada, você gostaria de receber essa oração? E eu já posso lhe adiantar que na oração nós queremos pedir a Cristo que Ele continue batendo. E se você nessa hora está disposto a abrir a porta para o Senhor, então em nome do Senhor Jesus, nos permita orar por você, pedindo a Cristo que entre mesmo para valer, e que Ele traga luz, vida, esperança para você, que Ele perdoe seus pecados, que Ele transforme sua vida como transformou a vida de Zaqueu, e tem transformado a vida de milhões e milhões ao longo dos séculos. Você que é nosso convidado, nossa convidada, você gostaria de receber essa oração, porque seu coração está aberto para Deus? Permita-nos orar por você. Quem gostaria de receber essa oração? Amém, amém. Olha, vou pedir vocês para virem aqui. Venham cá. Tenham receio não. Deixa eu cumprimentar vocês aqui de perto. Muito prazer conhecê-la. Venham aqui, venham aqui. Cadê os outros que levantaram a mão? Venham, em nome do Senhor. Todos são bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas carinhosa para eles. Olha aí, estão vindo. Deus te abençoe. Prazer conhecê-la. Quem mais? Muito bem, Deus te abençoe. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Quanta gente simpática. Obrigado. Que bom, obrigado pelo carinho. Muito prazer com esse... Amém, que legal. Já somos amigos então, não é? Eu estou me sentindo aqui na moral. Eu estou vendo que eu já sou amigo de vocês todos. Graças a Deus. Isso é um privilégio que Deus nos dá, não é? Que bom. Outro dia alguém me disse assim, pastor. Por que vocês têm essa mania de ficar chamando a gente lá na frente quando quer orar por nós? Eu disse assim, por algumas razões. A primeira delas é que na igreja a gente gosta assim de proximidade. Igreja é família, e família é unidade, união. Mas tem uma outra razão. Essa é a principal. O relacionamento com Cristo é o que há de mais sublime. Relacionamentos ilícitos é que precisam ser escondidos, mas o relacionamento com Cristo é o que há de mais sublime, não pode ser escondido. Ele precisa ser revelado, para que através do exemplo de vocês, outros sejam influenciados, através do testemunho de vocês, outros percebam que vale a pena amar Jesus e andar nos caminhos dele. É por isso que o cristão não pode, como disse Jesus, não tem sentido você pegar uma lâmpada e enfiar debaixo da cama. É para ficar numa posição alta, para que seja vista. Claro, não é para as pessoas virem nos glorificar, mas é que a nossa vida possa ser para a glória de Deus. E através do nosso exemplo de decisão de abrir a porta para o Senhor, outros sejam influenciados na mesma direção. Tomem a mesma decisão. Deus abençoe vocês. Tem gente aqui da igreja que eu já vi
que está aqui do lado de um convidado, de uma convidada. Mas eu não gostaria de deixar nenhum deles aqui assim, sem ter alguém aqui junto. Isso. Então dá um abraço aí. Tem algum convidado seu que está aqui na frente? Vem aqui, dá um abraço aqui, fica pertinho. Não vamos deixar ninguém aqui sem ter pelo menos um do lado, tá bom? Ao lado aí, demonstrando carinho. Que bom, olha que lindo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A porta está aberta, ok? Então fiquem sabendo de uma coisa: tudo o que Ele mais espera é que a porta se abra. Quando ela abre, Ele entra, porque o que Ele mais quer é estar junto da gente. Mas Ele respeita a nossa decisão de manter a porta fechada, se preferirmos assim. Mas quando a porta se abre, Ele entra. E quando Ele entra, Ele abençoa, porque Ele veio para abençoar a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Eu vou fazer uma prece e depois o quarteto vai fazer uma prece cantada, tá bem? Posso pedir à igreja para se levantar? É uma boa forma de nós comemorarmos o aniversário da igreja, não é? Vendo assim pessoas se reconciliando com Deus, abrindo a porta para que Jesus entre. Essa é a razão de existir da igreja do Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nessa hora, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Eu te peço também por aqueles teus filhinhos e filhinhas que estão orando conosco agora pela internet. Louvamos teu nome, Senhor, porque somos atraídos por tua bondade. Pai, continua abençoando essa igreja, Senhor, para que permaneça firme no propósito que justifica a sua existência. Que essa igreja seja uma comunidade de amor, que todos que aqui congregam sintam-se queridos, respeitados, valorizados, fortalecidos, e que a tua igreja unida, Senhor, cumpra a missão para a qual foi chamada, de evangelizar. E de forma especial nessa hora, Senhor, nós queremos te pedir por esses nossos irmãos que foram chamados, atenderam o chamado, estão aqui à frente. Ó Deus, tu sondas os corações e sabes todas as coisas. Nós queremos entregá-los, Senhor, nas tuas santas mãos. Eles estão abrindo a porta, Senhor, para que o Senhor entre, para que o Senhor os perdoe, para que o Senhor dê a eles a compreensão da tua palavra, para que o Senhor ilumine os caminhos deles e eles sejam verdadeiros discípulos, seguidores teus. Eles estão nas tuas mãos, Senhor. Santifica-os na verdade, salva-os para o teu reino, Pai. Nós oramos com gratidão e pedindo sobre todos nós a paz do céu, a paz que excede todo entendimento. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Amém. Que Deus os abençoe.